Ouça agora a saudação do culto vesperal, do dia 4 de dezembro de 2025. Boa noite, família messiânica. Boa noite a todos que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela Isonomia TV também. Aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Passaram bem o dia? Graças a Deus e a Meixo Sama. Quem estiver em purificação, por favor, não desanime. Vamos buscar Deus e Meixo Sama. Vamos até a igreja, receber bastante jorei também. Quem estiver impossibilitado de ir até a igreja, porque às vezes está purificando bastante, não fique sozinho. Comunique ao ministro, comunique aos missionários, vamos juntos, recebendo bastante jorei, lendo os ensinamentos, dedicando da maneira que pode, porque assim a gente consegue ultrapassar as purificações de uma maneira mais suave. Hoje nós estamos lendo, estudando a segunda parte do ensinamento Religião Criadora de Pessoas Felizes. Um ensinamento que nos suscita várias reflexões. Dando continuidade a elas, a gente já está estudando desde ontem, hoje de manhã também, já refletimos um pouco mais. Poderíamos pensar realmente por que religião criadora de pessoas felizes. É interessante, eu vou pedir licença para ler o trechinho final que nós estudamos ontem, porque aí faz todo sentido também. Meixo Sama, ele diz que após ter sido alvo de ações judiciais, de perseguição, de notícias sensacionalistas, aos poucos o olhar da sociedade começou a mudar em relação a ele, graças à constância e à força de expansão, à força de salvação que a Igreja vinha manifestando. É interessante, porque se a gente pensar bem, qualquer pessoa que se proponha a fazer algo novo e muito bom é visto com desconfiança, não é? A gente pode pensar que a experiência da humanidade ao longo da Era da Noite fez com que o ser humano desconfiasse de boas intenções, não é? Se alguém chega para a gente, um desconhecido, na rua e oferece alguma ajuda, a gente fica meio, será que dá para confiar? Será que não dá para confiar? Não é assim? Então, imaginem Meixo Sama trazendo toda a revelação divina, a revelação que ele recebeu de Deus para transmitir à humanidade, para que ela possa realmente ultrapassar em segurança esse momento de transição da noite para o dia, a noite que era a era das trevas, uma era em que o mal, ele preponderou. Então chega Meixo Sama, que recebe essa missão de Deus, trazendo todas essas boas novas, trazendo um caminho, também apontando os equívocos da cultura, os erros que foram cometidos até então, e um caminho para ser corrigido. Num primeiro momento, ninguém não, mas uma grande parte da sociedade, os intelectuais, os jornalistas não acreditaram. Então, começaram a criticar bastante. Mas o que foi que fez, que trouxe essa mudança no olhar da sociedade em relação à obra de Meixo Sama? A constância. Meixo Sama nunca desistiu de continuar praticando o bem, sendo correto, sendo justo, sendo honesto, se empenhando de corpo e alma para ajudar as pessoas. Então, essa constância é um ponto que a gente também precisa trazer para a gente. A constância em praticar o bem, porque a gente toma a decisão de fazer o bem, e daqui um pouco, devido às dificuldades e até à correria do próprio dia a dia, a gente começa a desistir, não consegue levar adiante. Então, essa constância de Meixo Sama é um ponto importante para a gente trazer para o nosso dia a dia. E o segundo ponto é o resultado. Porque, através da constância
em fazer o bem, em levar a luz do Jorei para as pessoas, os ensinamentos da verdade, os resultados também foram surgindo. Então, se a gente não mantiver a constância, a gente não consegue chegar ao resultado. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir ainda mais sobre esse ensinamento. Um outro ponto também que é muito importante é porque Meixo Sama, ele diz assim, a situação começou a mudar, né? Se dá essa mudança do olhar das pessoas em relação à igreja, se dá por termos Deus em nossa retaguarda, o que nos permite ultrapassar as adversidades com segurança. Ou seja, nossa religião possui uma grande proteção. Então, esse é um outro ponto, a gente se lembrar que Deus está na retaguarda da nossa igreja, está na nossa retaguarda. Quando nós reconhecemos a existência de Deus, nos alinhamos com a sua vontade, não é? A gente pode ultrapassar até os momentos mais difíceis e mais dolorosos com segurança, com relativa serenidade, porque as adversidades surgem, mas o que faz toda a diferença é a maneira como nós lidamos com ela. E não é lidar como se estivesse lidando sozinhos, é lidar sabendo que Deus está na retaguarda, que Deus está nos conduzindo e nos protegendo. Então, essa é a ligação que a gente percebe também com a experiência de fé que acabamos de ouvir, da Sheila de Moura, do Jorei Center Granja Viana, aqui de São Paulo. Sheila, eu preciso te agradecer imensamente por essa experiência maravilhosa, porque é uma experiência que nos faz refletir profundamente sobre o significado das dedicações. Por que é que Meixo Sama nos deixou esse caminho do servir, da dedicação em prol do bem da humanidade e de todos? Por que dedicar é tão importante? Dedicar na igreja é tão importante. Não é simplesmente ir, mas como a gente se prepara para isso, com que sentimento nós estamos indo. Então, a Sheila, dentro de toda a situação angustiante que ela estava passando em relação à situação profissional dela, né? Ela estava num ambiente de trabalho que não era tão favorável, ela estava buscando novas recolocações e não estava conseguindo de forma alguma, até que ela toma a decisão de ir com os jovens, dedicar durante 3 dias no solo sagrado. Elas foram participar, eu acredito, de uma imersão da agricultura natural. Se a gente pensar e dedicar na agricultura natural, talvez fosse só limpar, cuidar, arrancar grama, o matinho, erva daninha, aquilo, não. Para quem está buscando a Deus, para quem está realmente alinhado com o Meixo Sama, aquilo ganha um outro significado e uma outra importância. Através de cada momento na dedicação, vêm os aprendizados, a consciência. Então, o primeiro ponto é a gente perceber, né, conhecer a si mesmo melhor. E as dedicações possibilitam isso, porque quando a gente dedica, a gente recebe luz, a luz vai eliminando as nuvens do espírito e permite que a gente perceba coisas que não estava percebendo até então. Então, o primeiro ponto que a Sheila percebeu, né, foi que ela tinha essa tendência ao isolamento. Ali na dedicação, quando todos receberam, né, a tarefa, ela foi buscar um canteiro mais distante. Não ficou com todo mundo. E como ela estava buscando e já tinha entregado a situação a Deus e a Meixo Sama, ela percebeu, puxa vida, será que eu não estou fazendo isso no meu trabalho também? Depois, né, um amigo messiânico que estava dedicando junto, o Romário, convida ela para dedicar junto, vir mais para perto, então ela vai. E depois também, em um outro momento, ela percebe a importância do tempo. Quando estava preparando a terra, ela percebeu a importância do tempo para que as coisas frutifiquem e alcancem o resultado necessário.
Com isso, ela reconheceu o quanto ela era também ansiosa em relação aos resultados. Então, em 3 dias, quanta mudança profunda! E essas mudanças profundas só ocorrem porque, quando estamos com Deus no Meixo Sama, dedicando, estamos imersos realmente na sua luz. Por isso que a religião messiânica tem tanta força, porque é a religião da luz, da era do dia. Então, com isso, Sheila retorna para o seu trabalho, o trabalho continuava o mesmo, mas ela não era mais a mesma. Essa é a grande diferença, é a mudança interior que ocorre. E isso é muito forte. Então, com a mudança dela, ela muda também no trabalho. E ela sente um ambiente já mais leve, porque ela mudou, ela se conectou com Deus, ela ganhou força espiritual, ela eliminou nuvens do espírito, ela ganhou sabedoria. Então, isso é o valor das dedicações. Como a gente dedica, com que objetivo a gente dedica. E por isso também, o nosso presidente vem enfatizando a importância de nós ajudarmos as pessoas também a dedicarem, ajudar as pessoas a praticar a fé. Isso é fundamental. Como é que a gente vai ajudar as pessoas a praticar a fé? Convidando-as para praticar com a gente. Foi o que o Romário fez. Sheila, venha dedicar aqui com a gente. E colocou ela para perto. Não é só falar, vai dedicar, chegue perto. Não, vem comigo. Como é que eu vou ajudar a pessoa a praticar mais jorei? Pedindo jorei para ela, oferecendo jorei a ela, levando-a para dedicar com a gente, em assistências de jorei e por aí afora. Então, refletindo bastante sobre essa alegria que é ter a oportunidade de dedicar, vamos nos empenhar para dedicar cada vez mais e ajudar mais pessoas a também aprenderem a dedicar, para que a gente possa realmente ir concretizando o paraíso à nossa volta. Desejo a todos uma ótima noite, boa dedicação e que a gente possa realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, boa noite. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.